Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e estou nesse canal falando um pouquinho para vocês sobre bibliologia. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, mas tem esse grande interesse de poder conhecer um pouquinho mais da estrutura da teologia bíblica, peço, por gentileza, para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, que nós possamos juntos crescer na graça, no poder e no conhecimento. Só lembrando, que essa é parte do conteúdo que nós temos disponíveis ali na Eduz, um curso com mais de 40 aulas ali, onde nós falamos um pouquinho sobre a introdução bíblica. É justamente para você que às vezes não tem acesso a um seminário teológico, para poder conhecer um pouquinho mais desse ambiente, dessa possibilidade de poder ter uma estrutura parlamentada, uma estrutura melhor para poder conhecer e aplicar dentro da sua jornada, do seu ministério, um pouquinho mais sobre teologia. Quero te compartilhar com você uma tela já, para que a gente possa falar um pouquinho dessa sequência. Na aula anterior a gente falou sobre a questão de o começo, no caso ali, da palavra biblose, da importância do conteúdo, de entender um pouquinho mais sobre o texto bíblico, e nessa sequência agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura do texto bíblico. Deixa eu compartilhar com você aqui uma tela para falar um pouquinho mais sobre isso. Já lembrando para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha ali para que a gente possa juntos crescer no conhecimento. Então, dentro da estrutura bíblica, que nós estávamos comentando já anteriormente, a gente passou um pouquinho sobre a questão de entender e compreender um pouquinho da palavra biblos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura da Bíblia. Então, a estrutura como um todo que nós temos hoje na nossa Bíblia ocidental, ela foi ela foi construída durante a jornada do Antigo Testamento, localizada na história de Israel, e depois no Novo Testamento, tendo a amplitude do nascimento, do crescimento da própria igreja como um todo. Então, notem lá que no Antigo Testamento, os 39 livros estão alocados ou estão distribuídos também, de uma forma mais elucidativa, mas de uma forma diferente da Bíblia hebraica, do original hebraico, da forma que ela foi contemplada e que ela foi gerida lá no início. A começar, da própria tradução. A questão do Antigo Testamento, no seu original, ele vai ser escrito quase que 90% no hebraico, e tem uma porcentagem ali também no aramaico. E a Bíblia que, no caso, Bíblia hebraica, ela é mantida, ela é colocada, no caso, o agrupamento dos livros, de uma forma diferente daquela que nós temos na nossa Bíblia em português, devido à própria trajetória histórica, que no outro curso a gente está falando um pouquinho mais sobre isso, sobre a história da igreja, e os grandes desenvolvimentos que aconteceram com a igreja, fez com que, por volta do início da Idade Média e da alocação distribuída também pela Igreja Católica, fez com que nós tivéssemos um agrupamento mais pedagógico para que nós possamos entender melhor a questão do Antigo Testamento. Mas não é a mesma forma que o judeu, que os grupos, no caso judaicos, têm como Bíblia original. Então, a Stuttgartense, que é, no caso, a versão da Bíblia em hebraico, ela acaba sendo alocada, ela acaba sendo distribuída de uma forma diferente. Por exemplo, nós temos ali o início dos primeiros livros bíblicos, como o Pentateuco ali, os 5 livros primeiros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Essa é a única parte que é igual, no caso, com a Bíblia hebraica no original e com a Bíblia que os grupos judeus ainda continuam tendo como autoridade divina, como palavra de Deus no seu contexto. Depois, nos livros subsequentes, nós começamos a ser alocados ali, nossa versão em português, pelos livros históricos.
Já no contexto de Bíblia hebraica, eles já colocam uma divisão tripartida, né? A questão de ter os livros da lei, e depois os escritos, e depois os profetas. Essa é a divisão da Bíblia hebraica, que é diferente da nossa, que já é dividida de uma forma diferente. Então, nós começamos ali a falar dos livros históricos. Depois passamos pela história toda de Israel, né? Desde o período ali de Josué, Juízes, passando pelos reis e pelas crônicas, até chegar lá na frente na questão de poder manter a questão do exílio, falar do exílio, da volta do exílio, Esdras e Esther. Só que no contexto da Bíblia hebraica, eles misturam esses livros históricos justamente com alguns escritos ali também, com os profetas também ali. Então, tanto livros históricos para a Bíblia hebraica é tido como profetas, então de uma forma diferente. A nossa forma mais pedagógica, no caso ali dos dias de hoje, vai estar mostrando a questão da história de Israel e depois passando para os escritos, para saber os Salmos, né, o livro de Jó, o livro de Salmos, para mostrar um pouquinho, né, do desenvolvimento também ali para com o povo de Israel, mas também a questão da sua intelectualidade. Daí passamos pelos livros históricos para depois começar os livros proféticos, e daí sim os livros profetas maiores e profetas menores. Então a gente vai dividir ali de uma forma mais pedagógica em 5 momentos diferentes na nossa Bíblia no português. Já na Bíblia hebraica, eles colocam de uma forma ampla, passando os 3, a matéria tripartida de lei, escritos e profetas. Dito isso, nós chegamos aos 27 livros agora do Novo Testamento. E já no Novo Testamento, né, nós também distribuímos de uma forma mais pedagógica, né? Durante a história da igreja, a gente vai pegar e arrumar ou juntar, né, essa questão dos livros do Novo Testamento. Isso vai ter, né, uma disputa, digamos, teológica no início da igreja, quanto aos pais da igreja, período da patrística ali, entre 100, né, no caso do século I até o século V, mais ou menos, a patrística vai ter grande trabalho em função de poder entender, né, aquilo que foi deixado pelos discípulos ali, pelos primeiros apóstolos, separar aquilo que realmente era dos apóstolos e aquilo que realmente veio para poder minar a igreja. Depois dessa separação, fazer com que o cânon do Novo Testamento fique apenas dos 27 livros. A gente vai estudar isso no momento subsequente ali, verificando um pouquinho de como que foi essa história do cânon ali do Novo Testamento também. Alguns livros que tiveram grandes debates, alguns livros que até hoje têm grande autoridade, mas não têm uma autorização, ou digamos assim, uma legitimidade reconhecida perante a igreja, e por isso são livros que são deixados de lado, chamados de apócrifos. A gente vai ver isso na sequência ali também. Explicando os 27. Primeiro ali, a questão da história de Jesus, então os evangelhos, a biografia, ou então ali o relato sobre Jesus de formas diferentes. Depois um pouquinho de história, o livro histórico ali do livro de Atos. Depois todas as cartas paulinas e as epístolas dos demais apóstolos, que trazem um pouquinho do crescimento da igreja perante esse primeiro século, até chegar ao texto do Apocalipse, que é o livro profético, o único livro profético, no caso do Novo Testamento, que mostra toda a história, ou relato, digamos assim, né, do final de todas as coisas pela ótica sagrada, pela ótica bíblica. Assim nós passamos rapidamente explicando o Antigo Testamento e a questão do Novo Testamento, essa separação. 39 no Antigo, 27 agora no Novo Testamento, e esse debate que houve tanto lá para poder ter os livros do Antigo Testamento, que no caso o Concílio de Jânia, lá em 70, no ano depois de Cristo, vai ter esse concílio que vai sacralizar, ou então entregar os 29 livros que são reconhecidos pelos judeus para ter como palavra de Deus do Antigo Testamento. Então, há esse tipo de debate, há esse concílio, esse momento, que acaba sendo útil para poder ter a mesma palavra dentro da Bíblia hebraica, como também agora na versão, no caso, na Bíblia cristã, essa união do Antigo Testamento. O que muda da Bíblia hebraica para com a Bíblia cristã é a organização, a distribuição. E daí, no momento histórico, no início, no caso ali,
Idade Média, a gente vai ter essa divisão, no caso, essa formatação pedagógica de poder organizar os textos do Antigo Testamento de uma forma. Já no Novo Testamento, passa-se, e ali 325 mais ou menos, vai ter o Concílio de Nicéia e vai começar a sacralizar a questão do Novo Testamento juntamente com o Antigo Testamento, esse cânon tanto do Novo como do Antigo sendo ali decretado ou sendo ali reconhecido pela Igreja como um todo. Finalizando já, a palavra testamento, que eu falei algumas vezes, né, provém do grego diateque, que significa aliança ou concerto ou testamento. Tanto o Antigo como o Novo são as duas formas que nós entendemos, quanto a cristãos, de ter essa união, essa aliança entre Deus e o ser humano no Antigo Testamento através da lei de Moisés e depois através do ato de Cristo, consumando então a lei na pessoa de Jesus Cristo, tendo um Novo Testamento, uma nova parte da história sendo contada. Eu sou Daniel Vicente, e neste canal a gente fala sobre teologia bíblica e eu já te convido a poder fazer parte do nosso curso. Vou deixar um link ali embaixo para que a gente possa juntos crescer na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Deixa eu voltar aqui para você, interromper aqui um pouquinho a gravação, para que eu possa te agradecer, né, por esse momento, esses minutinhos que estamos aqui juntamente, e isso é um pouco daquilo que eu quero trazer para você em várias e várias gravações, trazendo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, tamo junto, e isso é só o começo.